Bom, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos aqui no Observatório de Saúde. Hoje a gente tem o privilégio de receber o João Marcelo, que é um grande executivo da área de saúde, com experiência de mais de 10 anos aí em direção de hospitais. É um economista especializado em finanças corporativas pela New York University e é CEO da MedDriving, que é uma health tech que aplica hiperautomação a processos de gestão hospitalares. Eu queria desejar boas-vindas, agradecer a oportunidade de te compartilhar o teu conhecimento aqui com os nossos assinantes do Observatório, os nossos colegas executivos da saúde no Brasil. É sempre uma honra receber grandes especialistas aqui no Observatório. Obrigado por estar aqui conosco, João. Seja bem-vindo. Cristiano, obrigado a você. Tudo de bom aí para todo mundo que está ouvindo a gente. Eu acho que a gente está num momento aí particular, né, da saúde, essa questão de pandemia, a questão da alta dos custos aí dos planos de saúde, né, a última linha negativa, isso aconteceu com os hospitais no ano passado, agora com os planos. E eu acho que agora é um momento muito propício para a gente repensar os modelos de gestão e poder usar toda a força que a tecnologia aí que já está disponível tem, né, para impactar esses modelos de negócio, para poder trazer um cuidado mais eficiente, mais barato, né? Então, agradeço aí pelo convite, vou ver se eu consigo ajudar aí, bater um papo com você e esclarecer algumas coisas. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Acho que esse mundo, quando a gente fala de tecnologia, as pessoas lembram de um robô, lembram agora da telemedicina, né, que foi uma solução, uma ferramenta utilizada agora durante a pandemia com mais usabilidade, mas é uma ferramenta já antiga, inclusive. E quando a gente fala dessa questão da automação, da hiperautomação, quando a gente traz essa questão da conexão, a gente muitas vezes não faz a análise correta quando a gente está falando isso aplicado à gestão. E aí, quando a gente fala de tecnologia, as pessoas falam, não, a gente vai substituir pessoas, né? Então, são cenários, são paradigmas que a gente tem e complica, né? Quando a gente fala de hiperautomação, a gente está nossa, é uma coisa que foi desenvolvida pela NASA, uma coisa inacessível, uma coisa difícil, inaplicável, e não é nada disso, né, João? Acho que o termo é uma ferramenta que auxilia a gestão, auxilia as pessoas que fazem a gestão, auxilia a equipe assistencial, a entrega de uma saúde e, como você falou, a última linha, viável. Tá? Alguém tem que pagar a conta, né? Exato. Cristiano, eu acho que a primeira coisa é a gente desmistificar um pouquinho essa questão, né, que você tocou. As pessoas têm um certo receio, né, um certo medo de usar a tecnologia, achando que a tecnologia vai substituir as pessoas, né? Cara, isso não existe, né? Na verdade, a tecnologia ela é feita por nós, né, nós humanos. Para que a gente faz a tecnologia? Então, obviamente, você tem uma gama enorme de tecnologias. Vamos falar um pouquinho mais sobre a automação. Para que você faz a automação? Você faz a automação para ajudar o humano. Nós somos humanos e nós criamos a automação. Então, a gente faz a automação para ajudar a nós sermos mais produtivos e, especialmente, eu acho que tem uma questão muito particular que eu vou tocar na minha apresentação, que é uma forma de ver as coisas que facilita muito o entendimento de quem não trabalha com tecnologia. A automação, ela, na verdade, substitui as tarefas humanas que não são agradáveis para os humanos. Então, ninguém gosta de ser um robô, você concorda? Nós somos humanos, nós não somos robô. Nós não gostamos de ficar fazendo o mesmo lançamento da mesma forma o dia inteiro. Nós não gostamos de fazer tarefas extremamente repetitivas, em grande volume, né? As pessoas entram em burnout, elas não gostam do trabalho, perdem o engajamento. O humano ele foi criado para... a cabeça do humano, a cognição, o que faz o humano se sentir feliz realizando um trabalho é a criatividade, é você fazer, é sonhar, é pensar grande, usar ferramentas como a tecnologia para realizar aquele sonho.
Então, o ser humano ele é muito complementar à máquina, se a gente pensar dessa forma. A máquina faz bem o que o ser humano não faz, o ser humano faz bem o que a máquina nunca vai conseguir fazer. Então, no momento que a gente começa a entender isso, eu costumo brincar porque nós aplicamos a automação também muito dentro da nossa empresa. A gente só não vende para fora. A gente usa muito a automação para dentro. E eu costumo dizer que a automação, na verdade, o robô, né, o robô de software, né, ou aquele algoritmo que faz aquela repetição que eu não gosto de fazer, que meus funcionários não gostam de fazer, ele faz parte da equipe. E a gente se relaciona bem com ele, porque ele leva todo o trabalho que a gente detesta fazer, né? Então, quando a gente começa a pensar dessa forma e os negócios começarem a pensar dessa forma, nossa, vai se abrir um caminho enorme de uma grande parceria entre a máquina e o homem que vai levar a resultados assim de produtividade, de satisfação no trabalho, né? de melhoria, digamos assim, de satisfação pessoal mesmo, né, no trabalho que hoje a gente não tem. Hoje a gente está saindo ainda daquela revolução industrial, né? A gente ainda tem muito esse trabalho mecânico, mesmo com software. Quantas pessoas não ficam alimentando o software o dia inteiro, né? Ficam batendo, catando milho lá no software. Isso é muito ruim, né? Ninguém gosta de fazer isso. Eu ia te perguntar, porque se a gente já tem uma experiência, eu queria que você compartilhasse a sua experiência aí de longa data em vários hospitais como diretor, como CEO. A gente sempre trabalha com sistemas, né? Então, softwares, a gente tem algumas ferramentas famosas aí no mercado que já estão dentro de grandes hospitais, mas a gente tem, muitas vezes, a gente não tem o resultado daquele sistema. Ele é um banco de dados que reúne um monte de informação e a gente não consegue analisar de forma analítica, ou de forma sintética, ou de forma preditiva, para que a gente possa fazer de fato a gestão, né? E aí eu queria, já antes de você passar já direto para a sua apresentação, com essa sua experiência, temos outra escolha que não utilizar essa evolução da tecnologia além de um sistema, que aí a gente está falando do desenvolvimento Dos ERPs, etc., né? Veja, Cristiano, os ERPs são extremamente necessários. Só que a gente tem que entender que os ERPs eles são sistemas transacionais, como a gente fala. Ou seja, eles têm um objetivo específico. Qual é o objetivo dos ERPs? O objetivo dos ERPs é você ligar as diferentes áreas de um negócio e poder registrar a informação e processar e criar processos, né, e outputs em grande velocidade. Esse é o objetivo de um ERP. Então, ele precisa existir. O que eu acho que existem dois lados aí do que você falou, a primeira coisa é o seguinte, os ERPs hoje, tudo eles precisam de uma alimentação humana, e geralmente é uma alimentação de digitação. Tá? Então, no momento que você tem isso, você tem dois problemas. O primeiro problema é o problema da carga sobre o ser humano em alimentar aquele grande volume de dados. Isso é um problema, porque o humano ele falha, o humano às vezes não digita e não coloca a informação na hora que tem que colocar, ou aquela informação é falha. Isso é o primeiro ponto. O segundo ponto é o que você falou. Tem muito dado que não é aproveitado, ou seja, você coloca os dados lá, aqueles dados ficam consumindo a nuvem, o servidor de um hospital, de um plano de saúde, de qualquer negócio, e você não usa o dado. O dado ele fica parado. E as novas tecnologias, elas vêm responder, elas vêm de encontro a essas duas necessidades. Primeiro, você tem a inteligência artificial, então, por exemplo, você tem movimentos da área de processamento de linguagem natural, por exemplo, que no futuro próximo, eles vão começar a substituir a digitação do ERP por voz. Então, por exemplo, as pessoas vão começar a falar com o ERP, ou ele vai captar aquele dado por voz, em alguma conversa ou de alguma maneira, que em vez da pessoa ter que digitar, basicamente ela falando,
o sistema vai absorver aquela informação. Então, essa é uma das formas. A outra forma são com os IoTs, né? Com os Internet of Things, os devices, que por ali, por exemplo, pela captação de dados que é robotizada por um IoT, em vez de você ir lá e digitar o dado, o IoT capta aquele dado de alguma forma e lança no sistema automaticamente, sem interação humana. Então, esse é o primeiro problema aí, a primeira resposta da nova tecnologia a essa questão que você colocou. Com relação ao Analytics, eu acho que, Cristiano, aí envolve também uma questão muito cultural e um mindset que ainda não é analítico das pessoas. Porque, na verdade, já existe um grande movimento no mercado que se chama Small Data. O que é o Small Data? O Small Data é o seguinte: vamos pegar os dados que existem dentro do nosso negócio e vamos criar insights e consumi-los da melhor forma possível para gerar insights, gerar mudanças, gerar melhorias nos processos, etc. Só que para isso, não basta apenas ferramentas que já tem aí várias no mercado, como um Power BI, um Tableau e vários outros, inclusive os próprios ERPs oferecem BIs. Embora sejam um pouco engessados, você não pode modificar muito aquele BI, ele já oferece algumas visões básicas, digamos assim. Mas o insight ele melhora à medida que a pessoa que trabalha com o dado na ponta, que precisa da informação e sabe exatamente o que ela precisa, qual a informação, o insight que ela precisa para tomar a decisão, se ela construir o BI, se ela construir o dashboard. Para isso, não é difícil, mas ela precisa ter uma visão mais analítica e precisa se preparar a mudar o mindset. Né? Então, eu acho que essa questão da análise de dados tem sim a questão de movimento de encontro às ferramentas que existem já no mercado, que tem ótimas ferramentas já disponíveis a custos baixos, mas tem também a questão, principalmente, eu acho, que é um mindset. Você tem que ter nas organizações um mindset mais data-driven. E eu acho que a gente está muito longe disso ainda. Entendi, perfeito. E é inovação, né, João? E a gente não tem escolha, ou a gente vai ser o protagonista ou o retardatário, não tem escolha de não fazer. Então a gente escolhe quando vai fazer. Acho que essa é a evolução e isso a tecnologia nos obriga a dar espaço e é positivo. Acho que quem tem experiência, né, por exemplo, você pode compartilhar um pouco disso conosco, quem tem experiência de utilizar esse tipo de ferramenta, utilizar a automação, utilizar o recurso da tecnologia e as ferramentas que a tecnologia tem para nos oferecer, o gestor, o negócio, o sistema, a equipe passa a ter uma operação mais humana, vamos dizer assim. Eu vou dedicar ao meu core, que é cuidar de pessoas, e vou deixar uma máquina, vou deixar um software, vou deixar um sistema, vou deixar isso tudo conectado, porque não adianta nada eu ter vários sistemas e várias ferramentas desconectadas que vão me atrapalhar, porque eu vou gerar o retrabalho, vou gerar a redigitação, que é o grande problema do sistema, e aí, falando aqui dos Estados Unidos, a gente já tem a figura do médico digitador, é aquele assistente que acompanha o médico dentro das instituições de saúde, responsáveis por alimentar as informações que o sistema ERP demanda, né? É incrível, né? É incrível. O custo disso. Então, assim, o principal fator que você comentou, que é o burnout. O tempo que eu perco, que eu poderia investir no paciente, eu estou investindo num trabalho de uma máquina, que você citou aqui como exemplo, né? Que eu poderia entregar esse trabalho para a máquina, faz aí máquina, eu vou fazer o meu trabalho, que é cuidar do humano. E isso é um grande bloqueio, né? Porque as pessoas reclamam que a tecnologia veio para atrapalhar e, de fato, não, porque ela não está sendo utilizada de forma da maneira correta, exatamente. Correta nesse sentido, né? Eu queria um pouquinho da tua experiência aí, fica à vontade
compartilhar aqui com todos nós, se tiver aí uma apresentação, Então, sempre pronto. Eu é vou, eu vou, fácil. eu vou colocar a apresentação, porque ela toca em vários pontos desses que a gente está conversando. Tá? Inclusive, eu mostro alguns casos práticos de aplicação que nós vamos chegar em muito pouco tempo lá, inclusive disso que você falou, que realmente é um problema enorme, essa questão do tempo do médico dedicado não ao cuidado do paciente, mas sim a ficar preenchendo PEP, ficar preenchendo, evoluindo e digitando. Né? Eu li uma pesquisa norte-americana que parece que mais de 35% do tempo total do médico dentro dos hospitais é dedicado a isso. Quer dizer, são 35% do número de horas que ele está ali, que poderia ele estar com o paciente, poderia dar mais atenção ao paciente, e ele está ali digitando, alimentando a ERP. Né? É uma coisa louca, né? Totalmente contrassenso. Então, a tecnologia ela vem exatamente para isso. Não, cara, vamos botar aqui por voz, enquanto ele está evoluindo e conversando com o paciente, o ERP já vai absorvendo, já vai colocando a informação lá, e ele vai ter esses 35%, ou vamos, 30% do tempo, que ele pode ter que fazer algum ajuste, né, ler alguma coisa, os outros 30% ele vai voltar de novo para o paciente, vai fazer o que ele está ali para fazer, que é cuidar de pessoas, como você falou. Tá? Então, deixa eu fazer a apresentação e é um bate-papo. Tá? Qualquer momento que você quiser me parar, você me para e a gente conversa, né? Fala do slide, sem problema. Quando você estiver visualizando, você me fala, por favor. Perfeito. Pronto. Bom, então vamos falar um pouquinho, Cristiano, sobre a questão do Hospital do Futuro. Né? E essa questão do Hospital do Futuro, ela traz aí para discussão toda essa questão de convergência tecnológica, né, e de colaboração homem-máquina. Tá? Bom, eu sempre gosto de começar minhas apresentações deixando uma coisa clara, que é um fato que às vezes a gente esquece. Aí eu estou falando, inclusive nós que trabalhamos com tecnologia e todas as outras pessoas que são usuários. As pessoas não têm ideia de como as coisas estão mudando rápido. Às vezes eu estou trabalhando numa automação, eu estou vendo uma tecnologia nova que eu acho que aquilo ali pode disruptar um determinado mercado, ou pode trazer um grande resultado para os hospitais ou para a área da saúde, e aquilo ali já mudou, já vem uma coisa nova, uma coisa que você estava pensando, já tem um cara em Israel, já tem um cara em Hong Kong fazendo. Então a gente não tem ideia de quão rápido as coisas estão mudando. Tá? E eu vou dar um exemplo que é muito claro, que é um mega trend que a gente já tem aí desde a década de 50 para cá, que é a questão do processamento computacional. É inacreditável como o processamento computacional ficou mais poderoso. E foi esse poder, né, do processamento computacional que permitiu surgir todas essas novas tecnologias. Então, todas essas tecnologias que eu estou listando aí, os sensores, né, em suas diferentes formas, IoT, IoT, todas as áreas da inteligência artificial, robótica, blockchain, biologia sintética, nada disso seria possível sem o aumento constante e exponencial do poder computacional. E isso que vem disruptando negócios, criando novos ecossistemas, trazendo tecnologias para mudar completamente os processos. Vou dar dois exemplos que eu gosto de citar. O primeiro é a evolução dos circuitos integrados. Vamos pegar lá em 1971, que foi o ano que eu nasci, e em 2018, 47 anos. Se você olhar para os dados de rapidez de processamento e de valor de custo, você vai ver que hoje não, em 2018, que foi o último dado do processador da Intel, ele ficou com um processamento 6.500 vezes mais rápido e com um custo 4,2 milhões de vezes mais barato. A gente está falando de um impacto, de um improvement de 27 bilhões de vezes. Olha para isso. Então, quando a gente fala, olha, em 50 anos o mundo mudou, um dos pilares da mudança foi essa.
é uma mudança tão exponencial, é uma coisa tão absurda, é um dado tão, às vezes, surreal, que a gente olha e não acredita, né? Você tem que olhar várias vezes para falar, cara, é isso mesmo? Está correto? É isso, está correto. Tá? E a outra coisa que é pior ainda, isso foi a velocidade de processamento. Agora, a capacidade de armazenamento, em 65 anos. Lá em 1956, quando a gente começou a fazer armazenamento de dados, e agora, a gente teve um improvement, uma melhoria de 10 trilhões de vezes. 10 trilhões. Então, quando a gente fala em inteligência, e continua a melhorar, isso não acabou, vai vir computação quântica, vai vir várias coisas que já estão explodindo aí, e isso a cada dia exponencial, ela fica mais steepen, né? Ela fica mais apontada para cima. É realmente uma coisa impressionante. A segunda coisa que eu acho que gerou uma grande mudança em muito pouco tempo foi o Covid, foi a pandemia de Covid. Por quê? Porque a pandemia do Covid, ela trouxe na esteira assim, inovações tecnológicas, como as próprias vacinas que foram feitas em super pouco tempo. Por quê? Por causa de aplicação de inteligência artificial, é óbvio. Né? Mas você teve a aceleração da adoção de novas tecnologias, então os negócios quebrando ou prestes a quebrar tiveram que adotar a tecnologia forceps para não quebrar. A gente teve que adotar não só a telemedicina, mas olhando para o dia a dia de todos, reuniões à distância, como as que a gente está fazendo aqui, e várias outras coisas. Né? Então, a Covid ela ensinou o mundo o poder da exponencialidade da inteligência artificial. Se você quiser saber o que é exponencial, pensa na pandemia. Que você ouviu há 5 dias atrás que tinham 2 caras na tua cidade que estavam com Covid e uma semana depois tem 2.000 pessoas. Né? Então, é mais ou menos por aí. Bom, e esses 2 cenários, óbvio que tem outros pilares, eu quis trazer 2 assim, que eu acho que tiveram maior impacto, a gente vai ter ampliação dessa colaboração homem-máquina. Vai haver essa ampliação, não tem jeito. Nos Estados Unidos isso já está acontecendo. Eu percebo que com relação à automação e hiperautomação, eles estão aí uns 5 anos na nossa frente, de 3 a 5 anos. Já é uma realidade para a saúde, tem empresas que estão escalando uma barbaridade. Você vai ouvir falar de uma Olive AI, por exemplo, é uma empresa que tem 10 anos, ela começou a crescer só nos últimos 4, só trabalha com automação hospitalar, é uma empresa norte-americana, e ela já vale 4 bilhões de dólares. É uma startup que vale 4 bilhões de dólares. Tem 700 hospitais clientes nos Estados Unidos, só nos Estados Unidos, em 4 anos. Então, isso vai chegar aqui. Não tem jeito, vai chegar. Tá? E qual é a base desse pensamento que a gente acabou de conversar, Cristiano, da colaboração homem-máquina? Automatizar a rotina e humanizar as exceções. O humano ele tem que trabalhar na exceção para resolver o problema. O que é padrão, o que não é um outlier, a máquina cuida. A gente não precisa cuidar do que não é um outlier. A gente tem que utilizar a nossa cognição, nossa criatividade para resolver problema. E um problema é uma exceção. Se um problema não for uma exceção na tua empresa, aí você tem um problema. Real e grave, né? Mas assim, brincando, mas a verdade é essa, né? Nós humanos devemos atuar nas exceções com a nossa criatividade, né? Nosso poder de conversar, de se relacionar e encontrar soluções, né? E não a máquina. E eu queria aí mostrar as diferenças em o que é a colaboração homem-máquina e os benefícios que isso traz na visão das empresas e na visão das pessoas que trabalham para as empresas. Então, na visão das empresas, humanos mais máquinas é igual a retorno sobre o investimento. Você melhora o teu EBITDA. Por quê? Porque você diminui os desperdícios e ineficiências nos processos e você aumenta muito a produtividade em atividades puramente operacionais ou repetitivas. Por quê? Porque um computador ele digita muito mais rápido que um ser humano. Um computador ele cruza dado muito mais rápido que um ser humano. Não é isso? Então, para as empresas, qualquer empresa que utiliza a automação no lugar certo, e aí você falou muito bem, no lugar certo, ela tem um ROI estupendo, fantástico. E para as pessoas?
para as pessoas, humano mais máquinas é igual a humanidade. Aí eu vou falar, mas humanidade, você está colocando a máquina e está tornando o trabalho mais humano? Sim, você está tornando o trabalho mais humano. Por quê? Porque a humanidade, ela vem da diminuição da rotina, da repetição e do aumento da criatividade no trabalho. Então, quando você pega uma pessoa e fala assim, olha, tira aqui essas 4 horas por dia do trabalho que você usa digitando ou fazendo planilha de Excel e bota um robô para fazer isso para você. Ela vai ganhar 4 horas para analisar os dados que ela está olhando, botando na planilha de Excel. Para criar insights, para fazer gráficos, para ver onde é que estão as exceções. Certo? E trabalhar nelas. Então é isso. Então é isso que as pessoas têm que ter na cabeça quando pensam em automação. Gente, a automação veio para me ajudar, não é para tirar meu trabalho. Ela está aí para tornar meu trabalho melhor, para eu ficar mais motivado, para eu fazer coisas que são para um ser humano fazer, e não para uma máquina fazer. Bom, então o que vai acelerar essa colaboração homem-máquina nos próximos 10 anos aí que a gente tem pela frente? Primeira coisa, a gente está entrando no mundo 5G. O mundo 5G, eu coloquei ali para resumir, o 5G é 100 vezes mais rápido que o 4G. 100 vezes mais rápido. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que uma imagem, por exemplo, de alta definição, que hoje você pode ter dificuldade de compartilhar, um cara lá do interior que bateu a imagem para cá, para São Paulo, capital, porque hoje a banda é ruim lá, isso não vai mais existir. Ou seja, você vai conseguir baixar um filme inteiro em menos de 1 minuto. Acabou, acabou. Essa barreira que a gente tinha de acessibilidade a dados em grande velocidade vai acabar em muito pouco tempo. E aí todas as pessoas, em qualquer lugar, vão estar conectadas a uma velocidade de gigabytes a um custo baixíssimo. Então isso daí é um game changer absurdo para qualquer negócio e a saúde não foge disso aí. Segunda coisa, sensores. IoTs, IoMTs, Smart Things, que é o quê? Smartphone, smartwatch, smart, o que seja lá. Smart TV. Tudo vai estar conectado. As coisas, as pessoas, as empresas, o governo. Pra você ter uma ideia, dados aqui. 2020, se estima que 20 bilhões de dispositivos no mundo estavam conectados, tendo 1 trilhão de sensores suportando essas conexões. Em 2030, daqui a 10 anos, a gente vai ter 500 bilhões de dispositivos conectados, suportados por 100 trilhões de sensores. Isso é uma explosão de dados. E uma explosão de dados é o campo fértil para a inteligência artificial e para a colaboração homem-máquina. A questão é, como você falou, saber usar o dado. Como é que nós vamos usar o dado? Tem que saber usar o dado. E tem que saber o dado que presta para o que você precisa e o dado que não presta. O que não presta você joga fora ou nem capta. Você vai estar gastando espaço no teu servidor ou na tua nuvem. Então, a gente tem que ter, é o humano que decide isso, não é a máquina que vai decidir. Quem decide o que captar e o que guardar é o humano. Por quê? É o gestor principalmente, né, Cristiano? Por quê? Porque depende da finalidade. Quem sabe para que a gente vai usar o dado e as decisões que a gente precisa tomar é o gestor. Então, ele que vai saber o que precisa guardar e de que forma ele precisa visualizar o dado. Por último, inteligência artificial. E essa frase do Elon Musk, eu acho que é uma frase simples, mas eu acho que todo gestor tem que ter essa frase na cabeça. As empresas têm que correr para construir IA, ou não serão competitivas. Basicamente, se o seu competidor está correndo para construir IA, ele vai te esmagar. Então, o mundo está mudando muito rápido. Você ter uma base tecnológica, ter a sua inteligência artificial, que pode ser terceirizada ou própria, mas usar da maneira correta a inteligência artificial. E aí eu estou falando de todos os tipos de inteligência artificial. Estou falando de automação robótica, que é o RPA, aprendizado de máquina, que é o machine learning, visão computacional, processamento de linguagem natural. Se você não souber usar essas ferramentas no teu negócio, você vai ficar para trás. Vai chegar um ponto que ou você vai ser comprado ou você vai sair do mercado. É fato.
todos os negócios, e a saúde não está fora disso. Bom, então, depois que eu fiz essa introdução aí de como as coisas estão mudando rápido e por que a gente tem que aderir a essa mudança e parar um pouco com essa resistência à tecnologia e a fazer diferente, eu falo que o Hospital do Futuro ele vai ser hiperautomatizado e hiperconectado. Tá? Bom, por que isso? Primeiro, eu acho que uma premissa é que o Hospital do Futuro ele vai ampliar as suas fronteiras, tanto física quanto clínica. Então, quando eu penso num hospital para daqui a 10 anos, eu penso que o hospital ele vai ampliar os seus serviços até a casa do paciente. Ele não vai estar só entre quatro paredes. E a clínica, ou seja, ele vai parar de tratar só de doença e começar a promover a saúde. E isso só não é mais rápido, não está acontecendo de maneira mais rápida no Brasil, porque o modelo de pagamentos do Brasil é o fee for service. E no caso do hospital, ele não compartilha o risco com a operadora de saúde ou com a fonte pagadora ou fonte intermediadora, né? Muita gente não gosta de chamar de fonte pagadora, porque quem paga a conta, na verdade, é o beneficiário, né? Mas, assim, então ele vai também entrar na promoção da saúde, porque vai começar a ser importante para ele evitar o risco e conhecer melhor a tua base de clientes. Porque hoje muitos hospitais não conhecem sua base. O cara pinga lá no hospital, o cara nem sabe qual é o risco daquele paciente. Não tem a menor ideia, né, do que vai dar daquilo ali. Não é isso? E isso vai ter que mudar um pouco. Bom, então, para que o Hospital do Futuro ele vai ser hiperconectado? Então, ele vai ser, dentro desse cenário de ampliação das fronteiras, tá? Na minha visão, ele vai ser hiperconectado para conectar dados dos pacientes ao longo de toda a jornada de saúde e de doença dentro e fora do hospital. Primeiro ponto. Segundo, ele vai ter que monitorar e se comunicar com os pacientes e prestar serviços remotamente. Ninguém vai querer toda hora estar dentro do hospital. Hospital você tem que ir quando não tem jeito. Quando você puder fazer seu tratamento de casa e ser monitorado de casa, as pessoas vão preferir ser monitoradas de casa. E aí eu nem preciso dizer as mudanças culturais com relação a essa questão de home office, a própria questão do Covid, que a gente não sabe quanto tempo isso vai ficar. Então as pessoas evitam sempre estar indo dentro de ambientes que têm aglomeração, que estão cheios. Então essa eu acho que é uma tendência natural. E para isso, para ser hiperconectado, o que o hospital precisa? Ele precisa ter acesso à transmissão de dados em alta velocidade, beleza, 5G está chegando aí, vai resolver o problema. Ele precisa de monitoramento em tempo real de pessoas e insumos. Já temos muita tecnologia para isso. IoTs, IOMTs, que resolve esse problema. É só saber usar. O problema, eu acho que está no terceiro ponto, principalmente no Brasil, integração de sistemas e compartilhamento de dados. A gente tem um enorme problema no sistema de saúde de fragmentação de dados do paciente. Esse eu acho que é o maior desafio que a gente tem no Brasil hoje para poder gerar um valor exponencial com a tecnologia aplicada à saúde, é a questão da integração de dados. Isso não é novidade para nenhum gestor, você sabe disso. Todo mundo fala isso o tempo inteiro. E aí a gente tem problemas de todos os lados. A gente tem um problema do governo, que não pega isso e não direciona, como aconteceu em outros países, fala, olha, isso é importante, isso é uma agenda prioritária para a saúde. A gente tem o problema dos RPs, que muitos deles são fechados, não querem abrir para conectar com novas soluções, conectar com novos sistemas. Então você tem problemas de todo lado, mas eu acho que a saída daí, na minha opinião, Cristiano, vai muito pelo governo. Eu acho que enquanto o governo não colocar isso como agenda prioritária e direcionar o sistema, eu acho que a gente vai ficar com esse problema no colo. E o hospital ser hiperautomatizado, tá? Para quê? Primeiro, criar a ponte entre dados e ação em tempo real. Isso é matador. Você parar de olhar para o retrovisor e achar que vai acontecer a mesma coisa lá na frente, que geralmente você sabe que não acontece, ou acontece de uma forma diferente. E você poder olhar a informação agora
e tomar decisão agora. E aí eu estou falando, por exemplo, num hospital, numa operadora, seja para questões clínicas, seja administrativas, isso é matador. Isso daí muda o jogo da ineficiência. Você desbasta a ineficiência assim, de uma forma incrível, né? Segundo, colocar o paciente no centro. Olha, isso daí é assim. Todo mundo fala, todo hospital que eu vou, inclusive como paciente, diz que o paciente está no centro. Não tem uma frase, Cristiano, que fala que a estratégia, que a cultura engole a estratégia no café da manhã? Não tem isso? Eu adaptei essa frase. Sabe qual é a frase que eu adapto? Os processos engolem o paciente no café da manhã. A centralidade do paciente no café da manhã. Verdade. Os hospitais, eles adequam o paciente ao processo e não o contrário. Entendeu? Péssimo, né? Para a experiência, que é porque a gente cunha muita coisa, a gente sequestra alguns termos. Por exemplo, ecossistema de saúde. A gente cunhou esse tema, muita gente agora é um ecossistema de saúde, ou nós somos, a gente está desenvolvendo um ecossistema, é algo tão complexo, a gente cunhar isso como a gente está desenvolvendo isso, ou o próprio paciente no centro, né? É um sonho, ok? É mais um discurso do que uma realidade. E boa analogia que você fez aí Guarde essa frase: o processo come o paciente no café da manhã. E é exatamente isso que acontece, porque eu já fui diretor de hospital e eu sei como é. Você padroniza pelo processo. Só tem uma forma de você melhorar isso, eu concordo com você. Como você fala, o paciente totalmente no centro é um sonho, né? Ele é o nirvana, né? Mas eu acho que pode melhorar muito com o uso da tecnologia, porque com o uso da tecnologia você vai conseguir trabalhar na exceção. E é isso que eu vou falar nos cases de aplicação. Você trabalha na exceção. Quando você trabalha na exceção, você individualiza o cuidado. E você vai colocar o paciente de forma que para que a tecnologia acompanhe e meça as interações do paciente, ele é o centro da interação. É dali que chega tudo, ele é no centro. Ele vai medir a interação do paciente com equipamentos, com o corpo clínico, com insumos. É ele que tem que ser o centro da medição. Está me entendendo? Não é. Hoje é o contrário. Hoje é o contrário. Pense bem. Os hospitais que medem fazem o contrário. Não é o paciente que é o centro da operação, é o processo. É a dispensação do medicamento que é o centro. É o médico ou o enfermeiro que está lá que é o centro da medição. Não é o paciente. Terceiro, as pessoas vão tratar das exceções. Melhorar processos e extrair inteligência de dados. Elas vão parar com o trabalho manual, parar com o trabalho repetitivo, como eu falei, para ter mais tempo para quê? Tratar das exceções, melhorar continuamente os processos PDCAzinho lá e extrair inteligência dos dados. É isso. E vai demandar o quê? Praticamente as mesmas coisas de um hospital hiperconectado, tirando a questão de integração de diferentes tecnologias. Porque quando a gente fala de hiperautomação, só o termo é muito fácil. Qual a diferença da hiperautomação para automação? Só separar as palavras: hiperautomação. Hiper é o quê? Uma automação maior. Por você integrar diferentes tecnologias, você consegue pegar um escopo muito maior do processo que trabalhando só com RPA, só com automação robotizada. Então, você pega uma gama maior de atividades repetitivas que um RPA simples não consegue pegar. Mas fazendo o quê? Integrando IoT, RPA, inteligência artificial, processamento de linguagem natural, outras coisas, e Data Analytics. Quando você junta essas coisas, você cria um poder exponencial na automação de atividades dentro de um negócio.
Então, resumindo, para mim, o Hospital do Futuro ele vai captar e integrar dados, transformando-os em informações e insights para tomada de decisão em tempo real a uma fração do custo atual. A gente fala de inteligência emocional, né? A gente tem vários. Inteligência de mercado, né? Inteligência mercado. A gente precisa de evoluir. Com um recurso escasso, né? Encontrar soluções. E uma das soluções da insustentabilidade do sistema é fazer com o que temos de forma inteligente. E aí, para fazer isso de forma inteligente, a gente usa a tecnologia para nos ajudar. Nada Exatamente. assim, né? E não é uma panaceia, é aquilo que você falou no início, que eu acho que a gente tem que repetir várias vezes. Não é uma panaceia, você tem que saber usar. Não adianta levar a tecnologia, comprar um monte de coisa, um monte de equipamento, um monte de sensor e achar que aquilo vai resolver a tua vida. Você tem que saber usar, e quem sabe usar é o cara que tem o problema, é o cara lá da ponta. Aquele cara que tem o problema, ele tem que falar para o cara da tecnologia o problema dele. Para o cara da tecnologia dizer quais são as ferramentas adequadas para resolver o problema dele. Bom, então eu vou falar aí de algumas aplicações que eu vejo no Hospital do Futuro nessa colaboração homem-máquina, né? Então, por exemplo, vamos pensar no home care, por exemplo. Aí eu já estou falando do hospital fazendo home care, eu já estou pensando no hospital com a barreira física estendida, tá? Bom, vamos pensar na telemedicina combinada ao monitoramento remoto por IOMTs ou mesmo IoTs dentro da casa do paciente. Quando a gente coloca e começa a integrar essas duas tecnologias, você tem uma tecnologia poderosíssima. Porque com ela, com essa combinação, você vai conseguir prestar o cuidado necessário, individualizado, apenas quando o paciente precisa. Apenas quando o paciente precisa. Então, você não vai precisar mandar médico, fisioterapeuta todo dia na casa do cara. Você não vai precisar estar mobilizando gente para poder estar monitorando constantemente aquela pessoa. A máquina vai monitorar aquela pessoa constantemente. Quando tiver uma variação importante que você vai definir qual é a variação, a máquina vai te avisar. Olha, esse sinal vital aqui saiu do parâmetro que você, médico, determinou. Olha lá o paciente. Aí o médico vai olhar, ou a própria máquina vai olhar, ele diz, máquina, olhe o outro sinal. Aí ela vai falar, ó, o outro sinal está dessa forma. Aí ele, com a inteligência e o conhecimento dele, vai falar, opa, esse paciente precisa de cuidado, faz uma ligação de telesaúde para a casa dele. Conversa com o paciente. Ah, realmente, ele precisa de apoio imediato. Aí você manda alguém lá. Olha a economia de recurso, de tempo, de pessoas que você tem com isso. A experiência que você vai gerar para o paciente de cuidado integrado, integral, a jornada dele, assim, é incalculável, João. Incalculável. Exato. Eu coloquei, eu acabei não colocando aqui, mas eu tenho lá um post no meu LinkedIn, quem quiser olhar, falando sobre a aplicação de inteligência artificial na saúde mental. De um paciente em casa, suposto que teve um problema de tentativa de suicídio, e como é que você pode usar a IA, a hiperautomação. Na verdade, você tem o uso da IA combinada a IoT, combinada a Data Analytics e tal, e a processamento de linguagem natural, né, que é IA, para poder trabalhar esse paciente antes de precisar que alguém vá lá e dê o apoio para ele. Então, se você começa a imaginar como essa colaboração pode coexistir, nossa, é como você falou, ela traz um ganho e uma experiência fantástica. Né? É medicina preditiva, né? Que eu vou, de acordo com os dados e o monitoramento, sinais vitais analisados por um IA, eu vou prever alguma consequência ou um desfecho daquele paciente. Então, eu estou, de fato, prevendo, preditiva, medicina preditiva, né? Que é o segundo ponto. Pacientes saudáveis terão sua saúde monitorada todos os dias.
cuidar da saúde do cara, mas você não precisa gastar uma fortuna de dinheiro. Cuida de longe. A máquina vê o padrão. Exceção, entra o cuidador. Entra o médico, entra o enfermeiro, etc. Segundo caso que eu coloco é a questão da governança clínica. Tá? Então, a interação do paciente com profissionais de saúde e equipamentos médicos, e aí pode ser dentro do hospital, numa clínica, dentro de casa, onde for, pode ser confrontada com o PEP, alertando o gestor assistencial em tempo real se o cuidado prescrito não foi realizado no tempo hábil. Então, vou dar um exemplo para você. Quantas vezes isso acontecia comigo? Quantas vezes você não tem uma prescrição de fazer um exame de urgência à beira-leito, uma endoscopia, para saber se o paciente precisa ir para a mesa cirúrgica ou não? O médico prescreve que no dia seguinte de manhã o cara tem que fazer aquele exame, e porque aquele equipamento está solto dentro do hospital e não estava no lugar onde ele deveria estar, o exame não é feito. E o paciente ficar girando ali mais 1, 2 dias, no leito, gerando custo para a operadora e gerando risco para o paciente, porque pode ser uma cirurgia que teria que ter urgência máxima de fazer, ou seja, você bota o paciente em risco porque você não tem uma tecnologia dessa. Por exemplo, e isso pode valer para qualquer coisa, home care, tem lá uma pessoa que teve pós-Covid, está sendo tratado, precisa fazer fisioterapia respiratória. Aí tem lá dizendo que o fisioterapeuta tem que ir todo dia de tarde lá, sei lá, ficar 20 minutos fazendo fisioterapia respiratória no cara. Se o cara não for, você tem que esperar o paciente ligar para dizer que o cara não foi. Olha o desgaste. Experiência do paciente, o paciente pode ter esquecido, pode ter um relacionamento, ele não sabe, o paciente não sabe o quão grave não ter um dia de fisioterapia pode ser. E com uma tecnologia dessa, você tem, na hora, o gestor do serviço cá no hospital, no centro de monitoramento, ele tem como saber se foi feito ou quando não foi feito, ser avisado imediatamente que não foi feito. Outro caso. Terceiro, aquilo que a gente conversou, alimentação de prontuários. Médicos não irão gastar mais metade, aqui eu aumentei um pouquinho, não chega a ser a metade, é menos um pouco, mas metade da sua jornada de trabalho alimentando dados em sistemas. Os dados serão alimentados por voz durante o atendimento à evolução do paciente. Ou seja, você utilizando processamento de linguagem natural, que é uma das áreas da inteligência artificial, você vai conseguir captar a voz ao longo da fala do médico e vai alimentando o PEP. Outro exemplo. Isso já está próximo a acontecer. Tem algumas empresas, inclusive nos Estados Unidos, já trabalhando nisso. Tem uma empresa no Brasil que está trabalhando já com laudo. Não é na evolução do paciente, mas com laudo. Então, isso daí eu acho que nos próximos 5 anos vai ser resolvido. E aí vai ser um ganho de produtividade, cara, para os hospitais absurdo. Porque imagina, 35% da tua hora médica não vai ser mais gasta com alimentação de prontuário. Imagina a economia que isso vai gerar para os hospitais. É absurdo, né? E, por último, eu coloquei um caso mais administrativo, que é, inclusive, uma das coisas que a gente faz. Na verdade, a gente já está trabalhando na questão da governança clínica, nessa interação do paciente com profissionais de saúde e equipamentos médicos, com a IA. Então, a gente já está nessa linha, já está desenvolvendo esse projeto, e já temos o compliance, né? Então, a ideia é o quê? O compliance contratual ser totalmente automatizado, permitindo que o hospital reduza drasticamente o desperdício e a ineficiência, né? E aí gaste menos dinheiro, não jogue dinheiro fora, né? E tenha mais produtividade com o pessoal próprio ou terceirizado. E também ele vai conseguir ajustar os contratos à realidade da demanda continuamente. Parece besteira, mas assim, um hospital é tanta demanda na cabeça de um diretor e de um gerente, tanto problema explodindo todo dia, que você assina um contrato de facilities, você assina um contrato assistencial e esquece o contrato. Então, vou dar um exemplo para você. Claro, simples, vamos pensar em facilities. Você foi lá e contratou uma empresa de limpeza para o teu hospital. Tem um monte de gente lá todo dia limpando o teu hospital. Aí aconteceu a pandemia. O que aconteceu? A tua unidade de internação despencou a taxa de ocupação, certo?
Ou seja, se não for, obviamente, destinado ao pessoal de Covid. Tá? O I cirúrgica despencou. Está lá a mesma equipe para fazer a limpeza. Você não mudou o contrato. Entendeu? A mesma coisa acontece, por exemplo, com o contrato médico. Você vai lá e tinha contratado, sei lá, para a UI cirúrgica, vamos dizer, 2 médicos 4 horas dia, um de manhã e um de tarde, para evoluir o paciente. Só que você contratou isso quando a unidade estava com 75% de taxa de ocupação. Caiu para 20, 25%. Você vai manter os mesmos 2 médicos lá 4 horas por dia? Só que quando o gestor do hospital está naquela turbulência, imagine na Covid o que não foi isso, você acha que o cara tem cabeça para mexer nisso? Agora, se ele for avisado pela IA, chegar um e-mail para ele dizendo, olha, o contrato da empresa de facilities tal está maior do que eu deveria estar, ou o cara da empresa de facilities não está indo, porque não tem necessidade de ir, reajuste o contrato para tantas horas. É diferente. Você concorda? Você não precisa ir atrás da informação. Você recebe a informação. Inclusive já a sugestão do que você deve fazer. São essas pequenas coisas da automação em todas as áreas. Contrato, PEP, clínico, diagnóstico. Quando você junta isso, Cristiano, isso é uma explosão de produtividade. É uma explosão de melhoria de EBITDA. Porque tudo isso que eu falei é direto no EBITDA. É direto no EBITDA do hospital. Então, quando os gestores... Oi. Desfecho, né, João? Acho que o desfecho é melhor, não só o resultado, mas, assim, na tua experiência, na aplicação, desfecho, a experiência, o resultado, acho que não tem nada negativo na adoção dessa tecnologia no negócio, né? De verdade, é um investimento, não é um custo. Exatamente. E é só a gente dar o próximo passo, é o quê? É desmistificar isso e os gestores começarem a entender o real objetivo dessa tecnologia, que é apoiar a tomada de decisão clínica e administrativa. A máquina está ali para apoiar, ela não está ali para tirar ninguém do seu trabalho. Ela está ali para melhorar o trabalho das pessoas, elas se tornarem mais produtivas, terem mais tempo para resolver problema, para pensar, para ter criatividade para resolver o problema. E não ficar, não, vai tirar pessoas, porque a máquina vai entrar. Ela vai tirar tempo de pessoas que estão fazendo o que elas não devem fazer. Pega essas pessoas e bota para fazer o que realmente precisa. É isso? Show de bola. E aí, eu só queria te fazer uma pergunta. Uhum. É possível a gente falar esse hospital do amanhã, esse hospital do futuro, ele é de qual futuro? Daqui 10 anos, daqui 15 anos, daqui 20 anos? Ou quando a gente vê na época, quem é da época dos Jacksons, né? Ele é lá do futuro. Quando a gente fala desse futuro, ele é tão distante assim, João? Não, eu não acho não, Cristiano. O que eu vejo, né? Como você viu aí, as bases que são necessárias para a gente poder fazer essas aplicações, por exemplo, que eu mencionei, e várias outras, elas já estão aí. O único problema maior que eu realmente vejo, que impede a exponencialidade ainda maior do resultado da solução, mas não evita que se aplique e já se tenha ganhos, é a questão da integração dos dados. Porque aí você consegue ligar processos. Você está me entendendo? Quer dizer, você trabalha nas atividades de um processo quase todo, mas se você não tem integração dos dados, você para em um determinado processo. Você tem que ir fatiando os processos. Se você tem a integração dos dados, um processo se comunica com o outro. Um processo clínico se comunica com o administrativo, que se comunica com outro clínico. Ou seja, tudo fica conectado. Como um ERP, né? Você tem toda a conexão.
Os dados também vão ficar todos conectados. O dado do IoT, do ERP, do Data Analytics que você está analisando lá no Dash. Então, esse eu acho que é o maior desafio que a gente tem hoje. Mas o que eu vejo das soluções de automação, de hiperautomação, de IA, que são aplicadas na área da saúde, grande parte delas já trazem um resultado muito positivo. Muitas delas trazem um resultado até imediato. Por exemplo, quando você trabalha com automação e hiperautomação, a grande vantagem é que o resultado é imediato. Você implanta a solução e em 1, 2 meses já dá o resultado. Porque o resultado é tirar o ser humano das tarefas que ele é menos produtivo. Então, é mais direto. É diferente de um MIA que precisa de um Big Data, de análise de acuracidade, diagnóstico, que é mais longo o processo, né? Mas tem tecnologias que você tem resultado imediato. E elas só não são mais exponenciais, o resultado só não é mais exponencial porque você não tem a integração de dados. Então, a minha resposta para a tua pergunta é: já tem muita coisa que dá para os gestores fazerem hoje. IoT, IoMT, velocidade de banda, já temos uma boa, vai melhorar já mais um ano, já está no Brasil aqui rodando o 5G, a melhoria do processamento, né, o custo diminui cada vez mais, a capacidade aumenta cada vez mais, todo ano, todo mês, né, todo mês isso melhora. Então, eu não vejo, eu acho que é muito mindset. Eu acho que nós, gestores, e aí eu me coloco no lugar do gestor lá atrás, quando eu estava tentando resolver os problemas que eu não conseguia resolver em 2006, 2010, né? Depois, inclusive, que não tinha ainda essas tecnologias a um preço tão barato e tão disponíveis no mercado. Eu me olho e falo assim, nossa, se eu tivesse essa tecnologia naquela época, olha o que eu conseguiria ter feito. Então, acho que é mudar o mindset, olhar para a tecnologia de uma forma que realmente ela vai apoiar você, a tua equipe, para resolver os problemas que você tem. E sem falar que a gente ainda não tem muito estudo, mas a gente tem evidências que é o engajamento do paciente no cuidado. Que aí eu trago o paciente crônico, eu conecto ele, engajo ele, aproximo, porque quando a gente fala da tecnologia, a tecnologia afasta o paciente do médico. Não, pelo contrário, ele aproxima o médico do paciente, a gente reconecta aquela relação que está desconectada, que é a relação médico-paciente. Hoje ela está desconectada. Acho que não tenho certeza, a tecnologia ela reconecta essa relação e aí a gente tem uma evolução, a gente tem a gestão do cuidado, a gente tem a gestão dos desfechos, a gente tem a gestão da doença, e não é possível falar disso, né, João, sem conectividade, sem inteligência artificial que não é inacessível, ela está disponível, ela é acessível, não é como o Elon Musk, só o Elon Musk que tem acesso a isso, a SpaceX, ou... Não, ela tá pronta. E barata, ela está pronta e é barata. Só que a gente tem esse paradigma, né? A gente precisa de romper esse paradigma para a gente possa evoluir e fazer essas entregas e de verdade, com foco no paciente, com mais tempo para o paciente, com segurança, com qualidade, a tecnologia consegue nos garantir e nos avaliar também. Então, o desenho de processos, então, assim, é algo que isso que você falou, quem não fizer isso vai sumir. Então, essa é a verdade, infelizmente, né? Mas acho que o paciente, a família, vem exigindo isso a cada tempo, e o próprio mercado, que vem a exigir a cada tempo que a gente seja mais eficiente e que a gente seja, de fato, não o gestor da inércia, né? Eu fico ali esperando o problema acontecer para agir. Não, eu vou fazer isso de forma preditiva, usando a tecnologia, uma ferramenta como algo comum, como ligar a televisão. É uma unidade, não é
não é coisas não são coisas dos Jacksons, são coisas. Exato. Eu fiz a pergunta proposital porque eu acho que esse amanhã é hoje, não é amanhã, no futuro não Exato. então, a gente trazer o termo correto, porque não pode ser para o futuro não, tem que ser para agora, tem que ser para o presente. Senão o sistema não resiste, né? O paciente também não, as doenças também não, o meio ambiente também não. A gente tem aí proximamente aí o relatório da ONU, que vai incluir a saúde dentro do problema ambiental e social, que de fato sempre teve, né? Mas agora com destaque maior. E a gente precisa ser gestores eficientes. E a eficiência, a gente não é máquina, a gente é humano, mas a gente Exato. a nosso E favor. uma coisa, Cristiano, que eu queria deixar também aqui, como eu sou usuário, eu não só vendo tecnologia, automação, eu uso, como eu falei, muito dentro da empresa. E uma das coisas que eu posso te falar é o seguinte: a automação, ela dá para a gente, e aí eu estou falando para qualquer gestor de qualquer empresa, para os funcionários de qualquer empresa, o recurso mais escasso que a gente tem: tempo. É isso que ela devolve. Então, como você estava falando ali, o cuidador, o médico, o enfermeiro, a tecnologia vai dar para ele tempo para ele fazer a conexão com o paciente, que é isso que está faltando. Então, ele vai ter mais tempo de olhar melhor o paciente, ele vai ter mais tempo de se dedicar ao que ele sabe fazer melhor. Não ficar digitando prontuário e digitando em sistema. É o lado a lado com o paciente, é conversar com o paciente, é dar força para o cara para ele melhorar. Então, essa falta de tempo que veio de uma sociedade industrial, né? A gente trouxe isso da Revolução Industrial, e infelizmente a gente ainda tem muito processo humano intensivo, né? De digitação, de linha de produção. A máquina ela vem substituir o homem nisso e deixar ele com tempo para fazer o que ele mais gosta. Eu acho que essa é a mensagem final aí. Fantástico, João, perfeito. Acho que uma grande aula, um grande bate-papo. Com certeza a gente tem esse papel como líderes, como gestores, de levar realmente essa informação e compartilhar conhecimento, que eu acho que é o propósito nosso como líderes que somos, e esse é o propósito do próprio observatório. Então, escutar você e outros grandes líderes é um refresco para quem está envolvido no sistema, com esses problemas, com esses desafios, agora mais desafios. A gente poder te escutar é uma grande oportunidade. Então, eu queria só agradecer a oportunidade de estar aqui compartilhando a tua experiência com outros gestores, e com certeza isso vai nos ajudar nessa visão do futuro da saúde. Queria, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Com certeza não faltarão outras oportunidades, e os meus agradecimentos a você e aos nossos aqui gestores que nos acompanharam nesse bate-papo, e meu agradecimento. Obrigado, João. Cristiano, muito obrigado, estou sempre à disposição. Se algum ouvinte quiser entrar em contato comigo, eu coloco o meu e-mail lá no final da apresentação. Podem estar livres aí para me mandar um e-mail, a gente pode ou me conectar pelo LinkedIn e a gente bate um papo. Tá bom? Pode com a gente. Obrigado, João. Grande abraço, tudo de bom.